Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais um Conversa Atrevida. Hoje nós vamos conversar com o jornalista pernambucano José Mário Austrégésilo. Ele é um ícone do nosso jornalismo, professor da Universidade Federal. E deixe-me ver como é que está por aqui. Vamos aguardá-lo. O José Mário Austrégésilo, ele é um profissional da educação e também da comunicação. Ele iniciou no rádio, depois ele foi para TV e cinema, ensinou na Universidade Católica de Pernambuco, na Escola Superior de Marketing e atualmente professor da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, na área de comunicação, com rádio, TV, cine, publicidade e jornalismo. Ele escreveu 2 livros sobre Luiz Gonzaga e ambos estão com a edição esgotada. Em 1988, ele foi homenageado do Carnaval de Olinda. Dirigiu a TV Jornal SBT de Recife e atuou junto à Casa de Passagem, uma casa de acolhimento a meninas em situação de risco de rua, com o trabalho de arte e terapia e também de teatro com essas meninas. E a gente agora está aguardando o José Mário Austrégésilo entrar. Deixe-me avisá-lo que estamos online para nós iniciarmos. Enquanto isso, estamos aqui notificando o José Mário para que ele perceba que já estamos aguardando ansiosamente para conversarmos. Obrigado a Silvia Borba, que entrou rapidinho, deu o seu oi. Vamos ver. Boa noite, Antônio. Pronto. Com o querido Zé Mário aceitando o nosso convite para a gente começar aquele bate-papo. Boa noite, caríssimo. Boa noite, amigo. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz. Na luta? Na luta, pois é. Desde já, muitíssimo obrigado Eu por que aceitar o agradeço. convite e a gente começar esse bate-papo. Eu que agradeço. Deixa eu Tá sincronizar certo. aqui o celular. Deixa eu botar também o fone, né? Fone de ouvido, tudo bem? Boa noite a todos e todas que estão conosco. A gente está iniciando esse bate-papo, enquanto o querido Zé Mário está organizando para ficar mais confortável para a gente conversar. Vamos nessa. Tá me ouvindo É um bem? prazer muito grande, né, de estar aqui conversando com vocês. Estou à sua disposição para a gente começar esse bate-papo. Prazer é todo meu, querido. Agora, tem alguma pequena interferência que está chegando até a gente, como se fosse um sonzinho de rádio. Melhorou? Ainda Melhorou tá, bastante? tá. Ainda tá, assim, uma pequena interferência. Melhorou? Eu vou tirar o Agora fone. melhorou. Eu vou tirar o fone. Às vezes o fone dá, em vez de facilitar, dificulta, né? É, Mas vamos lá. Estou à sua disposição. vamos nessa. Pois é, e eu já agradeço mais uma vez, de novo e sempre. Mas como foi essa paixão que o senhor começou a ter pela comunicação? Essa paixão pela comunicação, ela surgiu na infância ou é alguém na família que já trabalhava com comunicação e aí o senhor começou a seguir também esse caminho? Não,
Isso é de família, é de ancestralidade mesmo, né? Toda a minha família é ligada à área da comunicação, né? Meu avô paterno, né? Que tinha como primo Austrogésio de Ataíde, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras. Meu avô era ator e era escritor de teatro. Meu pai, J. Austrogésio, foi um dos primeiros novelistas, humorista Hum, de rádio, né? Trabalhou com Chico Anísio, Aldemar Paiva, e minha mãe era radioatriz. Só que meu pai trabalhava na Rádio Clube e minha mãe na Rádio Jornal. E eu cresci nesse meio. Depois, é. quando a televisão chegou, eu fui chamado para fazer um primeiro teleteatro e estudando na Universidade Católica, eu estudei na Universidade Católica Economia, eu sou economista de formação. Mas sou doutor em Serviço Social e sou mestre em Comunicação Social pela Universidade Federal de Pernambuco. Na minha vida toda foi no meio do rádio. O rádio ainda é a minha grande paixão. Eu ainda mantenho programas na Rádio Sim. Universitária, né? Fui diretor por 2 gestões lá, mas isso veio de pai, mãe, avô, tio, todo mundo metido com rádio, teatro, televisão, cinema. Eu fiz pouco cinema. Minha vida foi mais rádio e teatro e televisão. Mas mais rádio. O rádio é a minha grande paixão. Sim, sim, eu sempre lhe ouço. Sempre que possível eu estou lhe ouvindo pela rádio. Mas essa paixão toda que despertou através dessa vivência maravilhosa da família na infância, ela lhe levou a valorizar a cultura pernambucana. Porque eu Como gosto foi esse muito quando as processo? pessoas querem me entrevistar sobre a minha trajetória na comunicação. Eu gosto logo de dar um corte vertical, melhor horizontal, dizendo que a minha grande raiz é a cultura popular, a cultura que vem do povo. Porque meu pai, J. Austrangés, era um homem ligado às grandes manifestações populares, pastorio profano, pastorio Ah, sim. religioso. Meu pai me levava pelas mãos para os grandes clubes de frevo, batutas, as pais, os blocos, Madeira do Rosarinho, do Centro do Rosarinho. Meu pai ia muito comigo às pais. E minha casa, a casa do meu pai, era frequentada pelo pessoal da cultura popular. Caboclinhos, maracatus. Então, essa minha ligação com a cultura popular foi que eu levei para os meios de comunicação, tanto na TV universitária, que foi onde eu iniciei a minha vida como produtor e diretor de televisão, como depois quando eu fui para a TV Jornal, que eu sempre acreditei na cultura popular, na cultura do nosso povo, e principalmente Pernambuco é um estado riquíssimo. Ah, é. Lamentavelmente, a nossa cultura popular vive numa subalternidade absurda, né? Mas ela é muito rica do ponto de vista de conteúdos culturais, né? Então, minha história é muito mais ligada à cultura popular, embora eu goste muito de rádio, eu gosto muito de televisão, eu fiz muito pouco cinema, sabe? Teatro eu fiz com bastante profundidade, pretendo, inclusive, assim que passar essa pandemia, voltar ao teatro de palco, não de televisão, né? Sim, sim. Esse toque que o senhor deu sobre a questão da cultura e ela ser subvalorizada e não tão vista é uma das questões que eu gostaria de fazer para o senhor também. Porque o que a gente percebe é o seguinte: quando eu apresento a nossa cultura, especificamente pernambucana, eu mostro a cultura brasileira e dou recorte para a cultura pernambucana. Quando eu faço isso, as pessoas ficam encantadas, ficam maravilhadas. O caboclinho, os maracatus em suas diversas vertentes, elas ficam enlouquecidas de verem tanta riqueza rítmica, é, as sílabas musicais. E uma das coisas que eu percebo muito é que há uma falha tremenda no jornalismo pernambucano como um todo em não fazer com que essa cultura
ela ganhe um status que saia dessa sazonalidade, entende? Ah, isso é música de São João. Ah, isso frevo é música de carnaval. Ah, isso é, entende? O que é que faltou, o que é que ainda falta para que o jornalismo possa ajudar nesse processo de consolidar essas manifestações populares e elas ganharem, o público terem a satisfação de ter essa riqueza à disposição, sempre, sem ter essa história de, não, isso é sazonal, só é legal nesse ponto aqui. Olha, eu não tenho nenhum prurido de ferir assim, a questão da simplicidade, porque eu Hum, estou vendo aqui que algumas pessoas que entraram aqui na, na nossa live são pessoas que trabalharam comigo na TV sim. Jornal. Nós pegamos a cultura popular e levamos para uma televisão como a TV Jornal, que era uma TV comercial, e eu tive Aham, muita dificuldade de fazer o primeiro projeto que aquilo desse. Então a TV Jornal, ela foi buscar a sombrinha como grande símbolo. E a TV Jornal era em primeiro lugar nas transmissões de carnaval, isso. porque eu acreditava muito nisso. Tinha uma equipe muito aguerrida. Nós Muito transmitimos maravilhoso. tudo, Incrível. tudo. E o carnaval, esse é um ciclo da cultura muito importante e que tem grandes admiradores, porque o povo quer se ver na tela, mas não se vê. Aí tem uma coisa que nós não podemos fugir de discutir, não é? Que é a questão Sim. da dominação capitalista dos meios de Uhum. comunicação. Sim, sim. Lamentavelmente, o jornalismo hoje é uma área muito, digamos assim, desconfortável de se fazer uma análise. Porque as grandes empresas de mídia estão nas mãos de grandes empresários que, por sua vez, são grandes políticos que estão lá no Senado ou estão lá na Câmara dos Deputados. Então, há um poder muito grande por trás dessa mídia que está aí. Entende? As próprias rádios comunitárias, que estão um pouco defasadas, eu tenho uma visão hoje de que as rádios comunitárias têm que migrar para serem rádios cidadãs, porque a Constituição brasileira de 1988 é uma Constituição chamada Constituição Cidadã. O que há de direito da Constituição é da cidadania, não é do comunitarismo. Isso aí é um trabalho que eu vou começar a desenvolver agora, porque nós estamos numa luta muito dura. Você veja aí nessa pandemia, se a cultura popular já vem em É, dificuldade, imagina agora os nossos pois artistas. é. Você vê pelo esse número de lives que foram feitas, como a gente descobre pessoas extraordinárias, não é? Mas a Exatamente. cultura, ela vive numa subalternidade muito grande. Há uma hegemonia muito grande da indústria capitalista dominando as rádios, as televisões e agora as mídias sociais. O capitalismo está muito atento a isso, não é? Tanto que você veja as rádios de circuito aberto, que a área tem até mais forte, as televisões em circuito aberto estão tendo dificuldade de comercialização, porque agora a internet abriu esse mundo. Então nós temos há um autor, o Zygmunt Bauman, que ele diz o seguinte: a comunicação é um campo de forças, será sempre um campo de forças entre dominantes e dominados. E dependendo do contexto, a situação se inverte. Os dominados passam a ser dominadores, os dominadores passam a ser dominados. Até agora, os dominadores continuam os mesmos. As Exato. grandes oligarquias políticas, norte, sul, leste, oeste, detendo a concessão de rádio, televisão, etc, etc, etc. Mas não é por isso que a cultura vai deixar de lutar, de continuar lutando, né? Eu acho que agora o que a gente precisa é conscientizar nas escolas, conscientizar a própria cultura popular do valor que ela tem, que ela não se submeta a essa dominação, a esses cachês minúsculos
para cantar no carnaval, tocar no São João, etc, etc, etc. Alguns produtores e cantores já começaram a se profissionalizar. Eu cito assim, Quinteto Violado, Maciel Melo, Petrúcio Amorim, André Isso. Rio, não é? Santana, o cantador, porque se não se organizar, não tem capacidade de batalhar um cachê mais honesto, mais condizente com o valor dessa música, dessa dança, dessa luta, entende? Nós temos produtoras já, tem um ponto de cultura, tem um grande produtor chamado Afonso Oliveira, não é? Tem um ponto de cultura em Nazaré da Mata. Eu vou até participar sábado agora de um encontro de mulheres negras. É um trabalho muito organizado, é preciso que hoje você pode realmente falar com muita facilidade para o mundo inteiro, né? As Exato. plataformas digitais estão aí, mas a cultura ainda sofre muito, a cultura popular, e essa é a minha raiz, eu estou muito ligado a ela. Eu não deixo de manter a minha ligação com os representantes da cultura popular, seja da música, da dança, do canto, da expressão artística de um modo geral. Como é que o senhor analisa esse processo do telejornalismo quando o senhor iniciou aos nossos dias? Porque a gente observa que, como o senhor bem colocou, o SBT, em um determinado momento, ele mostrava Pernambuco para o mundo. E esse jargão dizia muito bem o que era Pernambuco. Os traços culturais e todas as manifestações e todos os brinquedos da nossa cultura. E hoje, com esse processo como o senhor também colocou, do capitalismo, a gente percebe que há um direcionamento maior para o lucro. Tem que dar lucro, e um lucro no patamar que é determinado. Aí chegaram as mídias sociais e deram uma bagunçada nesse processo. Como é que o senhor vê tudo isso? Olha, eu acho que o jornalismo, neste momento, está num problema, num ponto muito crítico, porque nós estamos vivendo um governo eleito, mas um governo autoritário. Tá? Isso. É um governo autoritário. Um governo que está cerceando o poder da livre expressão, que é um direito estabelecido na Constituição. Agora, isso é uma ponta do iceberg, tá entendendo? Alguém falou aqui em capitanias hereditárias. Na área da comunicação, nós vivemos no tempo das capitanias hereditárias. O que era? Os diários e emissoras associados, né? E o Jornal do Comércio, né? Depois entrou Roberto Marinho, começaram a entrar todas as oligarquias políticas do país. Os meios de comunicação massivos, principalmente televisão, estão nas mãos do capitalismo. Você não tem uma verdade absoluta, você não se ouve os dois lados. Entende? É muito difícil para o povo, né, tomar uma posição diante de uma situação que você não tem, porque o jornalismo tem um princípio muito, muito forte, né? Você tem que ouvir as duas partes. Você não pode fazer jornalismo sem ouvir as duas partes. A questão da ancoragem, ancorar a notícia, ou seja, o próprio veículo dar a sua opinião, nós temos o orgulho de dizer que nós começamos isso na TV Jornal. Sim. Com Graça Araújo, a saudosa Graça Araújo, e o grande jornalista Aldo Vilela. A TV Jornal deu grandes contribuições ao jornalismo brasileiro. Não é? E enquanto eu estive lá, nunca sofri pressão do dono, nunca, para nada. Jornalismo livre. Mas você está vendo aí que o povo está mal informado, né? Eu estou acompanhando aí a CPI da Covid e a gente vê que as coisas vinham acontecendo debaixo dos panos e ninguém divulga. Ninguém bate nessas teclas, entende? O jornalismo vive hoje um momento muito crítico no Brasil, de credibilidade.
É uma Será que crise está dizendo a verdade? Depois isso. do advento do fake news, né? O fake news, quando se aprendeu a mentir ao invés de dizer a verdade, né? Você vê que isso não é só do Brasil. Fake É. news tem sido usado, tanto que agora, juridicamente, está se acionando muito essa questão da internet. Mas nos Estados Unidos foi usado pelo Donald Trump. Uhum. O fake news é uma arma perigosa, muito perigosa. Que a tendência do povo é compartilhar na primeira vez que vê. Ninguém procura saber. Isso está certo? Isso está certo? Isso, de onde é essa fonte de informação? A fonte da notícia é muito importante de se checar. Eu acho que nós vivemos um momento muito complicado do jornalismo brasileiro. Jornalismo brasileiro. Vamos fixar aí. O jornalismo tem umas armas que quem estuda, vai para a academia, você estuda, tem uma coisa chamada a espiral do silêncio. É uma tática do jornalismo. Eu começo a falar sobre uma coisa, dou tanto a minha opinião que a sua tendência é se calar diante daquilo. Ah, sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro. Há quanto tempo não se fala no problema da Venezuela? Pois é. Um dia desse, todo dia, os problemas da Venezuela estavam no nosso vídeo. Deixaram a Venezuela de lado. Não é? A outra coisa chama-se agenda encoberta. Você promove só aqueles acontecimentos que você quer que seja visto. Então aí, se você ligar o jornalismo com a cultura popular está ferrada por esse jornalismo que está se fazendo aí. Aqui e ali o jornalismo faz um favor, olha, com muitas e grandes exceções, mas de um modo geral, o jornalismo brasileiro está num momento muito crítico, porque o país também está num momento crítico. Isso. Qual é a verdade desse país hoje que a gente precisa saber? Hoje eu vi acho que no WhatsApp, uma pessoa dizendo, olha, professor, o senador Buarque de Holanda, que foi meu professor da Universidade Católica, ele falou, tem muitos políticos de posição firme que estão calados, um silêncio absoluto nesse momento do Brasil. Então está uma coisa muito maniqueísta, sabe? Direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Peraí, a gente quer saber onde está a verdade. Mas eu acho e repito, que o jornalismo vive um momento muito crítico no Brasil. E que não tem espaço para a cultura popular. Veja, isso, enquanto a TV por assinatura não baixar o preço, ela não baixou ainda, é muito caro você ter uma TV por assinatura, Isso, as de pessoas não qualidade. têm acesso a uma multiplicidade de canais. Por exemplo, tem um canal curta que é muito bom, tem canais com documentários maravilhosos. Mas na TV aberta, o que você vê hoje em dia, o que faz muito sucesso é o programa policial. Ainda é a novela de baixo nível. Ainda é Porque, veja bem, eu não sou de classificar música, por exemplo. Música. Porque a música baiana, porque a música sertaneja, porque a música pernambucana, não. Eu acho, e quem disse isso foi uma pessoa muito importante na história da música universal, foi Quincy Jones. Tem um documentário sobre ele na Netflix chamado Quincy. Esse homem foi do erudito ao rap. E ele diz, só existe 2 tipos de música. 2. Música boa e música ruim. Veja. Se é frevo, se é forró, se é baião. Um dia desse, uns 4 dias atrás, eu mandei uma música, um shot belíssimo, chamado Amor Amigo. Mandei para um compositor, que eu me reservo o direito de não dizer aqui. Sim. Ele disse, não gostei. É muito gospel. Não tem problema com a música gospel.
Os grandes músicos americanos vêm das igrejas americanas, do gospel americano, do jazz, do blues. Uhum. Então, essa coisa de categorizar a música em gospel, forró, frevo, baião, pernambucano, baiano, sertanejo, isso é um equívoco absoluto. Só existe dois tipos de música: música boa e música ruim. A gente tem que ser capaz de compreender isso. Vou dar mais um exemplo para você. Um dia desse eu fui para Gravatá, para fazer uma reunião em Gravatá, e fui levando uma grande cantora que está aqui, que morava aqui no Recife, hoje está na Itália, uma cantora famosa. E eu pus no carro um CD, eu ainda sou ligado ao CD, e pretendo ver se não consigo me desligar. Mas uso as plataformas digitais. Spotify, Wave, essa coisa toda. E eu coloquei uma música de um CD que eu considero um dos melhores CDs da música brasileira, é Milton e Gil. Onde eles fazem uma homenagem à música sertaneja e cantam com Sandy e Júnior. Exatamente, escolheram o Sandy e Júnior propositadamente, porque são ligados a essa área sertaneja. Quando eu pus o CD no carro, ela é a segunda faixa, quando a música entrou, essa cantora, já na introdução, disse: eu não gosto desse tipo de música. Eu disse: aguarde um pouco, para você ver quem vai cantar essa música. Aí a música começa a ser cantada por Milton Nascimento. Ela disse: Milton Nascimento, então... Você está entendendo? Sim, essa classificação de música sertaneja, tem a música sertaneja de péssima qualidade. Mas, por exemplo, os grupos antigos de música, chamada música sertaneja, tem um chamado Pena Branca e Chavantinho. Milton Nascimento gravou um disco com eles. É preciso ouvir. Além de ouvir, é preciso escutar. Eu faço uma grande diferenciação entre ouvir e escutar. Eu, quando quero escutar um disco, eu boto ele no carro, ou pego uma plataforma, ou boto no CD e ouço várias vezes, porque você precisa escutar o disco. Uhum. Precisa dar é o que se chama um processo de escuta. Né? Eu estou conversando com você aqui, eu estou com a escuta voltada para você. Mas estou ouvindo aqui ao redor de casa barulho de carro. Não é? Eu moro aqui no que se corresponderia a um terceiro andar. Mas essa é a minha audição. Às vezes as pessoas... Olha, eu tenho um exemplo que é engraçadíssimo. De vez em quando as pessoas me ligam sobre determinada música que tocou em determinado programa meu. Ou da tarde, o espetáculo continua, ou da manhã, o bom dia mesmo, ou é dia de reggae do sábado. Essa música, onde é que eu acho essa música? Eu digo: olha, essa música é no CD X. A pessoa diz: mas eu tenho esse CD. Eu digo: se tem a música. Quando eu estou em casa, fica fácil. Eu digo: espera um momentinho. Os CDs são organizados por ordem alfabética. Eu pego o CD e digo: olha, essa música, por exemplo, de Geraldo Azevedo, está no CD tal. Mas eu tenho esse CD, eu vou olhar. A pessoa ouviu e não escutou a música. Exato. Como eu fiz a colocação da música com um comentário, uma introdução, chamou a atenção para a escuta, né? Esse é o grande valor de Luiz Gonzaga, por exemplo. Luiz Gonzaga abriu a escuta dele e criou o que se chama o lugar de fala no Nordeste. E criou todo esse mundo de baião que veio da trajetória dele, não é? Traduzindo a música brasileira para o Brasil todo, criando identidade. Então, a questão hoje é que não há fronteiras. Hoje o importante é revisitar os grandes compositores, revisitar os grandes autores. Tudo pode ser reescrito, refeito. É o que se chama de tradução, transpor fronteiras. A cultura é uma coisa dinâmica. Ela tende sempre a se renovar. Agora, como você está ligando muito ao jornalismo, eu acho que o jornalismo brasileiro precisa entrar na área do documentário.
absorver grandes documentaristas que o Brasil tem. Nós precisamos começar. Antigamente, quando se fazia um documentário com mais de 10 minutos, se dizia que era grande demais. O jornalismo pode crescer muito com documentários. Documentar a cultura, documentar fatos, documentar a história do país. Entende? E a cultura popular é vastíssima nisso. Exato. Inclusive, já assisti vários documentários lá no São Luís e teve essa quebra da pandemia, mas tinha documentários maravilhosos. Um documentário não sei se o senhor já assistiu, O Verde é do Outro Lado, em que ele mostrava o problema da água que tinha no Chile e também numa região aqui da Bahia, com a privatização da água. Onde é que a gente encontra? No Meu YouTube, querido, na Netflix? no cinema, eu estava tentando. Eu posso até dar uma Eu tenho aqui, garimpada depois do do senhor. Me faça esse favor. Olha, eu tenho indicado muito para os compositores. Eu vou fazer uma live para a semana com o Charles Theone, que está em São Paulo. E eu tenho indicado para muitos artistas, intérpretes, ver o documentário da Netflix de Quincy Jones. O nome do documentário é Quincy, o nome dele. Certo. Então, quando você vê um homem daquele, que foi quem descobriu o Michael Jackson, foi um cara que teve a coragem de produzir o primeiro clipe com 12 minutos. E foi até o rap. O último disco premiado dele foi um disco de uma banda de rap. Agora, ele nunca abandonou as raízes, não precisa abandonar as raízes para se fazer novas leituras, compreende? Isso. A cultura é dinâmica. E de qualquer forma, Zé Mário, quando as pessoas elas fazem algo novo, a base delas está sempre lá na cultura. Às vezes elas estão fazendo uma frase, e principalmente em música, está trazendo um ritmo e está colocando um elemento que vai dar um diferencial, elas acham que é a grande novidade. Mas se olhar, está lá atrás. Eu sempre fico falando do Jackson do Pandeiro, da influência dele no rap e em outros ritmos. E a beleza que ele traz. Na música de Silvério Pessoa, né? Sim. Jackson Pandeiro era respeitadíssimo pelos baianos, né? O Gilberto Gil. Né? Isso. Então, é uma das grandes raízes, né? Porque cantava coco, né? Cantava embolada, e daí o chiclete com banana, né? Que ele tira aquela onda com, né? Eu vou mostrar o que dizem, eu não tenho essa informação segura, essa fonte segura. Sim. O Zé Ramalho fez um disco do Bob Dylan, que tem uma música chamada Mr. Tamborim. E dizem que Bob Dylan fez isso em homenagem a Jackson do Pandeiro. Olha só. E o Zé Ramalho, se você ver, é um disco, Zé Ramalho canta Bob Dylan, ele canta essa música Mr. Tamborim, e ele fala o nome de Jackson do Pandeiro em vez de Mr. Tamborim. Vou procurar. A música de Jackson é só reler, é muito forte, é uma raiz muito forte. Gonzaga, Onido Almeida, João Silva. Não é? Por falar em Gonzaga, qual foi a sua motivação para trazer Luiz Gonzaga nos 2 livros que o senhor escreveu? E, infelizmente, eu procurei até em PDF, não consegui achar para dar uma lida. Não, eu consigo para você, depois você me manda seu e-mail, que ele manda um volume da última edição. Ele já teve 5 edições, e eu pretendo fazer mais uma, só que agora eu vou fazer seriado. Porque eu pretendo falar de um capítulo que é muito, muito bom, eu considero muito bom, que merece ser transformado em livro, que é sobre os causos de Luiz Gonzaga, Samarica Parteira, o Jumento do Sermão, Carolina Conká, porque Gonzaga era um mestre da oralidade. Gonzaga tinha uma escuta muito forte e ele usava a oralidade.
O ethos de Luiz Gonzaga vem de toda a escuta que ele conseguiu fazer desse lugar de fala que é o sertão do Nordeste brasileiro. O Gonzaga conseguiu criar identidade. O povo do Sul chamava a gente de nortista. O nortista é para cima. Aham. Nós somos nordestinos. E depois houve uma coisa muito forte da história que Gonzaga conseguiu demolir, que isso ainda permanece, menos, mas permanece. Que é aquela história do Jeca Tatu, que é uma figura do caipira preguiçoso, com a barriga cheia de lombriga, que não quer trabalhar. O que é que aconteceu com isso? Que o Jeca Tatu é um personagem de Monteiro Lobato. Então o Biotônico Fontoura resolveu, eu consegui comprar uma revista do Jeca Tatu pela estante virtual. Raridade. O Biotônico Fontoura patrocinou Jeca Tatu e distribuiu pelo Brasil inteiro, dizendo que o remédio para Jeca Tatu, para você que é nordestino, preguiçoso, seria tomar Biotônico Fontoura. A história do Gonzaga acabou com isso assim, para começar a se vestir logo de cangaceiro. Pois é. A aparência dele era algo que... O nordestino é logo um guerrilheiro. E depois, se você ouvir o repertório dos Gonzaga, quando os Gonzaga fala do nordestino em si, da mulher, do homem e da mulher trabalhadora, não tem essa história de Jeca Tatu, ele derrubou essa teoria, essa visão terrível para nós, porque surgiu disso aí. Biotônico Fontoura espalhou no Brasil todo. E Jeca Tatu era o preguiçoso do agricultor. O agricultor, a gente vê quando chove, né? Como acontece. Quero saudar aqui um grande compositor pernambucano que está entrando aqui para nos prestigiar, que é Romero de Andrade Lima. Bem-vindos, boa noite de crianças, professor de música, alvirrubro doente, está muito feliz, vamos ver amanhã se a gente continua ganhando. A família aqui é quase toda, viu? Quase toda, é uma timbuzada. Mas, viu, então, Gonzaga é uma dessas outras raízes. O samba brasileiro do Noel Rosa, que Chico Buarque foi beber lá na fonte, né? Os grandes compositores das escolas de samba. Se você ler a biografia de Luiz Gonzaga, feita pela francesa Dominique Dreyfus, que é a melhor biografia que existe, ela também veio depois de muitas outras, ela praticamente fez o apanhado e evoluiu. Gilberto Gil faz a apresentação dessa biografia de Luiz Gonzaga. Ele diz que a música brasileira moderna tem duas bases: o samba e o baião, do qual a família Gonzaga é inventora. Então isso é muito forte para nós. O shot tem a mesma batida do reggae. Então acaba com esse negócio de reggae, é shot, é baião, é não sei o quê. Agora, a gente precisa também que as pessoas se preparem, né? Estudem a música, que abram a sua escuta, não ouçam somente, mergulhem na nossa música, revisitem um grande repertório da música popular brasileira, revisitem a cultura popular brasileira, não é? Por que existe o maracatu chamado rural? E por que existe o maracatu de baco virado, que é o mais da cidade, um mais ligado aos índios e o mais ligado aos negros, e os dois misturados? Então tudo é uma questão de tradução, entende? Eu dou um outro grande exemplo, que para mim é muito bom. Chico Science versus Ariano Suassuna. Dois ícones incríveis. Eu não sou contra Ariano Suassuna, eu gosto, querendo, da música, da visão de Ariano da cultura popular. Mas eu acho que Ariano é muito mais para o erudito. E Chico Science é mais para uma releitura do popular. Então não tem que ser um contra o outro. São leituras da cultura brasileira.
da cultura popular. Ariano é um grande nome, Chico Sainz é outro grande nome, e aí está aí Alceu Valença, Geraldo Azevedo, muitos outros grandes compositores fazendo cada vez mais novas leituras da nossa cultura popular. Essa falta de capacidade das pessoas fazerem essas leituras, como é que o senhor, em sala de aula, consegue suprimir isso? Ou Bom, melhor, avançar nesse aspecto? Enquanto o senhor, enquanto docente, a, enquanto professor, porque a eu também educação. sou professor, meu querido, perdão, pode falar. Não, eu entendi a sua pergunta. Como é que se pode melhorar essa questão? Sim, Você não pode pegar para um garoto de primeiro, segundo grau e até na universidade e discutir com ele porque ele não conhece Geraldo Vandré, porque ele nunca ouviu Edu Lobo. Não, você tem uhum, que conversar com ele. E as escolas têm que adotar no currículo formal a cultura, aula sobre arte, cultura de um modo geral. Uma coisa que funciona muito bem, e Ariano fazia, o Quinteto Violado faz, são as chamadas aula-espetáculo. sim, Aula-espetáculo. Né? A aula-espetáculo ajuda muito a sensibilizar a moçada. Você não pode chegar lá e querer bater de frente com o que eles estão cantando, né? Essa música de baixa qualidade, porque é a que chega para eles. Não uhum, chega outra música, né? Então eu acho que a gente tem que ir debater, ir conversar, construir uma nova escuta da cultura brasileira dentro da sala de aula. Muitas vezes os professores estão despreparados. sim, Nós chegamos na gestão de João Paulo, infelizmente, demorou demais, quando mudou não saiu. Nós íamos fazer um livro digital, o livro de Luiz Gonzaga, para fazer um curso com os professores sobre a obra de Luiz Gonzaga. E eu iria uma vez por semana para uma plataforma para responder perguntas, formular exercícios. Agora, uma coisa isso é uma obrigação do Estado, que os governos não cumprem. As pessoas nem conseguem diferenciar governo de Estado, né? É é, obrigação do Estado desenvolver, desenvolver e manter a cultura erudita, popular, etc, etc, etc. Agora, isso está lá na Constituição. Agora, falta que o governo haja. Os prefeitos. Então, os prefeitos deviam principalmente prestigiar os cantores, os cantadores da terra. Isso teria que ser uma coisa muito bem articulada. Né? Então, está faltando educar pela arte, pela cultura. A garotada vai entender, agora é preciso aula. E aula boa, a aula espetáculo é muito boa para se fazer isso. Porque pode pegar uma escola, não precisa ir de sala em sala, vai para um auditório, vai para uma quadra coberta, bota o quinteto violado, chama os meninos lá de São José do Egito, sim. o Cantos e Versos, que são os filhos de Zeto e Bia do Pajeú. Chama aí o nosso povo todo, Gonzaga Leal. O frevo tem uma quantidade enorme, que a gente for citar aqui para até amanhã de manhã, mas é preciso adotar a aula, o professor preparado para dar aula, para discutir. Isso aí seria uma das coisas. Né? Mas eu digo ao senhor, isso, além, a gente como professor, traz alguns projetos de cultura popular, mas esbarra no tempo em que é determinado para X conteúdos. Tem essa grade aqui de conteúdos, então, enquanto docente, muita gente é obrigada a cumprir esse material, esses conteúdos aqui. E às vezes sobra um pouquíssimo espaço para você trabalhar. Principalmente porque a gente não vê incentivo tanto em telejornais, tanto em um projeto social interessante. O senhor entende?
falta muito essa integração que eu percebo. Por isso que eu digo que eu estava chamando de segundo. Uma área específica de cultura dentro da escola. É uma Específica saída. de cultura, dentro de cultura da escola. Né? O jornalismo mesmo, eu fui professor da área de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco até alguns anos atrás, eu já sou aposentado, dei aula em radialismo, em jornalismo, em publicidade e propaganda, mas o que a turma quer é ir trabalhar com o microfone na mão, tá? Aham. Com raras e honrosas exceções. Por isso que eu acho que o documentário deveria ser outra cadeira no jornalismo. É Sim, outra grande saída, né? isso. As redes sociais estão abertas aí para se veicular muita coisa. Nós ainda estamos muito distantes, né, de fazer lives e muitas vezes muitas plataformas. É preciso um trabalho muito, muito forte, muito profissional. Né? Eu, por exemplo, fiz um dia desse com o pessoal lá do Ponto de Cultura de Nazaré da Mata. Eles são muito bem articulados, eles foram sintonizados em vários países, em vários estados. Né? Eu participei já 2 vezes com o pessoal da Abraço Brasil, a Abraço Cultural Brasil, e tem um programa toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, que é feito em Arapiraca. Hum, Mas eles fazem uma sintonia com o Brasil todo. Eu fiz um sobre Luiz Gonzaga e fiz um outro sobre rádios comunitárias. Programa sim. sintonizado pelo YouTube no Rio Grande do Sul. Hoje a gente tem que trabalhar essa rede. Eu me confesso até bastante despreparado, estou começando a trabalhar nessas redes sociais. Sim. Porque, por exemplo, Mas é um aprendizado, né? um, 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 usar um canal de YouTube, deixar lá gravado para a pessoa voltar e ver, né? O Google Meet, que você pode abrir para uma quantidade enorme de pessoas, né? Ele Isso. está sendo pouco usado ainda, muito pouco usado. É preciso É. dominar essa tecnologia. Mas isso também se deve, Zé Mário, ao processo de que muita gente não acreditava nesse mundo virtual. Deixa eu só abrir um intervalo para agradecer a presença de Dido, de Nana Kozak, uma cantora carioca maravilhosa, e todas as pessoas que estão chegando agora. Então, o que eu percebo muitas vezes é isso. A cultura, ela deixou de lado e o jornalismo também foi deixando de lado para a última hora se trabalhar esse processo virtual. Porque a gente precisa dessa interação pessoa a pessoa. Mas você precisa também ter esses dispositivos virtuais à disposição. Eles chegam, por exemplo, tem uma live que um pessoal amigo está fazendo que está percorrendo toda a Itália. Então, eles estão amando conhecer melhor a cultura brasileira através desse canal que é falado em italiano e em brasileiro. Se a Eu gente pretendo criar tivesse um feito canal isso há no muito YouTube tempo, e trabalhar com essas redes. Agora, olha, eu dou a mão palmatória. sim, Eu, quando era diretor da TV Jornal, sim, isso há 20 anos atrás, eu ia anualmente a uma feira que existe em Las Vegas, chamada The National Association Broadcasting. É uma feira de tecnologia para rádio, televisão, etc. sim, E há muitos, não era 20 anos, não, há mais de... Os engenheiros falavam muito que a grande plataforma de dados seria isso que nós estamos usando agora. sim. Imaginaria que a gente estaria conversando ao vivo via celular. Pois Agora, é. isso é um rolo compressor. Isso é um rolo compressor. A indústria eletroeletrônica ela vai avançar cada vez mais. A minha filha tem uma filha, Clara, de 10 anos, que ela entende mais do celular do que eu. Essa geração que está vindo aí, elas dominam muito e nós temos que dominar também, para poder Sim, chegar na ponta, lá na outra ponta. Chegar na outra ponta.
É bem verdade que há lugares do Brasil que só o rádio chega, e com má qualidade, não chega no celular, não chega nada, não chega nada. O Brasil ainda se dá esse luxo, que é uma coisa até bonita, né? Do índio lá botando um rádiozinho para escutar a notícia. O rádio ainda é muito, muito forte nisso. Mas celular não tem, televisão não chega. Mas isso é uma questão de tempo. Isso é um rolo compressor. Eles vão fabricando cada vez mais equipamentos potentes. Hoje, com o celular digital na mão, você pode fazer um programa de vídeo. Antes você tinha que comprar uma câmera digital, cara, etc, etc, etc. Hoje, com o celular, você faz. Então, é um mundo novo. Nós estamos nos debatendo com um mundo novo. E a pandemia parece que colocou isso em evidência, né? A pandemia colocou isso em evidência, né? Ficamos isolados e começamos. Eu nunca vi tanta gente usando Facebook, tanta gente rezando, tanta gente falando de sentimentos. Eu acho que é válido, vamos rezar. Vamos rezar. Tanta gente falando de sentimentos, mostrando o aniversário, a festa de aniversário, mostrando o filho, mostrando o neto, mostrando a mãe, mostrando o pai, mostrando a família, mostrando a natureza. Estamos isolados, a gente podia ter feito isso antes, né? Então, isso. Facebook, WhatsApp, Instagram, têm sido usados assim de uma forma absurda. Agora, o perigo aí, quando chegamos no tópico jornalismo, que você é dessa área, é o problema do fake news. O fake news é uma arma poderosa para destruir a verdade. Poderosíssima. Elege bandidos. Isso. Com caráter, entende? Elege mesmo. Se não tomar cuidado, tanto que agora a lei, né? O judiciário está procurando verificar se esse ou aquele candidato usou fake news na internet para divulgar determinadas notícias mentirosas, né? E com isso angariar votos. Isso hoje é um grande perigo, um grande perigo. Como o senhor acha que a gente combateria esse fake news? Tanto nessa questão jornalística quanto nessa questão do cidadão. O senhor cidadão, como é que o senhor eliminaria de vez essa dúvida que o fake news coloca? Porque o fake news é péssimo. Ele pega essas pessoas que são imorais, que são antiéticas, e reveste de determinados valores e vai subvertendo todos os outros, para que ela se destaque como uma grande solução, o grande Messias, o Salvador. Como é que o senhor veria uma solução? Ou pelo menos um caminho para amenizar, né? Acabar de vez é muito difícil, mas já há, não é? Já há jurisprudência, né? Por exemplo, já há cantores, mulheres e até políticos que tiveram os seus direitos feridos por divulgação de notícias mentirosas da internet. E já teve gente que foi indenizado. Então, as empresas hoje, o Facebook, o WhatsApp, etc, 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 Instagram, elas estão sabendo disso. Tanto que, veja bem, às vezes você adiciona uma pessoa, se aquela pessoa já tem alguma coisa no WhatsApp contra ela, o WhatsApp pergunta, você conhece essa pessoa, sim ou não? Se você colocar sim, o WhatsApp não tem mais nada a ver com isso. Se você colocar não, você não fala com ela. Quando ele já coloca isso, é porque já há alguma ação em cima, porque há muitos golpes na internet também, golpe do sentido financeiro, Sim. Né? Golpes também financeiros, tem a parte da figura da pessoa, né? Da sua moral, da sua... Né? Mas tem também golpes, o mais diversos tipos de golpes que as pessoas caem. Então isso está começando. Agora não é fácil. Não é fácil, mas começou. Eu acho que se uma pessoa for injuriada
pela internet. Por determinadas pessoas, ela tem como recorrer hoje ao, ao Ao poder judiciário. na área judiciária. Bom, isso aí você tem que ter um advogado, tem que ter, sabe, bater forte, porque não se pode, não é? Hoje, se fizer o que eu quiser de você, você pode entrar na justiça contra mim, pelo Instagram, né? Pela internet e o modo geral. Agora, isso é uma coisa complicada. Acabar de vez é muito difícil. A gente tem um exemplo maravilhoso que aconteceu com o Caetano Veloso, não é? Um senhor que se diz filósofo, falou bobagem, caluniou e foi condenado nas duas instâncias a pagar indenização alta. Não tão alta quanto ele merecia pagar, né? Porque às vezes a gente, quando fere as pessoas dessa forma, fere numa integridade e numa profundidade muito grande lá do ser, lá no íntimo dessa pessoa. E eu não, eu acho impressionante, porque esse mesmo senhor estava há pouquíssimo tempo fazendo uma live inventando fake news. Quando eu Ele perguntei ao senhor sobre esse processo do fake news, está de novo, como diz a história, prevaricando, né? Se alguém entrar, ele vai responder, e aí ele é reincidente. Ele é reincidente. Então, isso aí é muito complicado, né? O que eu acho que a luta maior dessa questão é que, na verdade, existem várias, hoje as opções são maiores e o Estado, através dos seus legítimos representantes, deveria instrumentalizar a cultura popular, o jornalismo popular das rádios comunitárias e produtores para produzir pela internet sim, e produzir para a internet. Para fazer isso, você precisa também de recursos, mas não é tão fácil, não é tão simples assim. Não é? pessoal técnico, exato. Outra coisa é ministrar cursos, instrumentalizar as comunidades e os pontos de cultura, não é? Que você tem que tem que dar condições mínimas, né? Eu sou O senhor estava um falando. adepto da cultura popular, você veja que atrás de mim tem um quadro que eu É, recebi em do Homem da Meia-Noite. 1998, O Homem da Aham. Meia-Noite, O Pé do Dia. Esse quadro é um presente maravilhoso que eu recebi do saudoso mestre Rochinha, quando eu fui Hum, homenageado no Carnaval de Olinda em 1998. Foi uma alegria muito grande. Eu sempre vivi nesse meio, Carnaval, São João. Não é? Na verdade, a nossa cultura popular ela tem três ciclos. O ciclo carnavalesco, o junino e o natalino. Aí está é, toda a nossa cultura. Agora, é preciso não se afastar disso. Não para ficar parado lá atrás. Ir lá e renovar, ir lá e renovar, ir lá e fazer novas tradições. é disso que eu sinto falta nesse aspecto. São de Eu grandes sei nomes também, o que. problema é que vira uma agenda encoberta, vira uma espiral do silêncio. Isso. Bote frevo para tocar, bote cultura popular no ar, como nós fazíamos na TV Jornal e na TV Universitária, que você vai ver que o povo gosta. Na TV Jornal tem um fato interessante. Nós fazíamos um volume muito grande durante o Carnaval e na Ah, madrugada nós fazíamos um negócio chamado Revivendo o Carnaval. Nós pegávamos VTs antigos, de transmissão do Galo, de Homem da Meia-Noite, etc, 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 botava no ar. E botava, dizendo que aquilo foi do ano tal. Eu sou muito amigo de Alceu Valença. E um dia Alceu Valença me ligou. Oi, Zé, tudo bom? Tudo bom. Eu disse, olha, esse negócio que você bota de madrugada aí do carnaval. Aí eu disse, ih, rapaz, o senhor é bastante crítico. Eu disse, o senhor vai meter o pau. Ele disse, pelo amor de Deus, não tire do ar. Porque eu tenho insônia, eu adoro ver carnaval. Quer dizer, não precisa se uma ver, né? surpresa boa, né? Só ver as coisas. Coisa linda. Agora, você pegar um maracatu, por exemplo, rural, né?
E bota ele para tocar lá e você não explica o que é que está acontecendo ali. O repórter muitas vezes não tem preparo para isso. É. Eu, dessa época, eu fiz muitas transmissões. Um maracatu rural, aquele dos caboclos de lança e dos improvisos, ele faz a apresentação dele nas seguintes partes. Ele chega, no primeiro momento, ele cumprimenta todas as autoridades locais que estão naquele local. E aí, se tiver governador, ele fala no governador, fala em prefeito. Se não tiver, ele fala também. Depois ele escolhe um mote. E ali ele improvisa com aquele mote. É a segunda parte da apresentação. Depois, ele vai fazer as despedidas. Uhum. Então, é preciso que a gente traduza para o telespectador, o ouvinte, o que é que está acontecendo. Porque essa é a forma do maracatu rural de se apresentar. Entende? E aí tem o caboclinho, os blocos carnavalescos, né? As nossas escolas de samba são da melhor qualidade. Pois Nossos bolos, né? Os nossos afoxés, o nosso samba, a gente não... Tem que ajudar a entender também, viu? Na sua vida profissional, quais foram as maiores conquistas e contribuições que o senhor já deixou e luta até hoje para a cultura? Olha, eu não posso. Eu digo assim essa pergunta ousada porque a gente sempre tem um trabalho que a gente gosta, né? Por exemplo, na minha primeira gestão na TV Universitária, nós formamos uma equipe. Sim. A TV Universitária foi a grande chama da cultura popular, de transmitir carnaval. A primeira transmissão das Virgens do Bairro Novo foi feita pela TV Universitária, em preto e branco. Agora, na TV Jornal, nós levamos para uma televisão com mais condições o Carnaval, o São João. Isso marcou de uma forma tal que as outras estações começaram a fazer aquilo que elas não faziam. Exato. Quando eu digo isso, é porque eu me cerquei de pessoas. Por exemplo, aqui tem duas pessoas que estão participando dessa nossa live, que é a Tereza Sampaio, que é uma professora, uma mestre em comunicação, e Carmita Viana, que é uma jornalista, radialista, que participou comigo dessa equipe da TV Jornal. Nós transmitimos, fomos as primeiras televisões a transmitir o Galo ao vivo. Hoje todo mundo quer transmitir o Galo. Tudo bem, ótimo, melhor. Agora, é preciso também saber transmitir. Vai chegar em Olinda, o Carnaval de Olinda está maravilhoso, o Carnaval de Olinda, aqui é o Carnaval de... Isso diz muita coisa, né? Carnaval de Olinda, você tem um carnaval rico, né? Em agremiações, bonecos gigantes, você tem um carnaval crítico. Aliás, o carnaval é uma manifestação crítica. Você vai ver, no primeiro carnaval que chegar, esses políticos que estão aí no poder vão levar muita cacetada no carnaval. Sim, com certeza. Com músicas, inclusive, entendeu? É legítimo, é uma expressão popular do carnaval. Eu acho que a gente fez um trabalho, né, de mostrar que a cultura popular não é subalterna, que ela tem valor, que ela pode ir para o vídeo, ela pode ir para o rádio, ela pode ir para a televisão, ela pode ir para o cinema. Eu acho que eu e as pessoas que me cercaram entenderam essa mensagem. A equipe da TV Jornal era muito aguerrida, fazia uma transmissão assim com muita garra, com muita vontade de fazer o melhor. Isso é que a gente tem que passar. Não era uma transmissão fria, entende? Sim. Era uma transmissão maravilhosa. Eu acho que é um legado que é das pessoas que acreditam na cultura popular. O senhor acha que esse resgate à cultura popular, ele precisa de quê para voltar? Porque o que a gente percebe é muito oba-oba.
chega um artista de fora, de renome, e aí vem para o Carnaval de Olinda. Mostra o Carnaval de Olinda, mas começa a falar da beleza do artista, que o artista está se encantando com o Carnaval e de repente não traz mais o conteúdo mais objetivo, que é o próprio Carnaval. Só explicando, eu coloquei essa carinha assim triste, que eu chamei a Tereza também participar, mas ela não pôde. Veja, eu acho que o nome disso, em estudos culturais, chama-se subalternidade. Sim. Né? Nós ainda somos dominados pela cultura centro-sul. Dificilmente um artista faz sucesso aqui, diretamente do Recife. Ele vai para o Rio, para São Paulo, depois ele volta. Isso foi com o Alceu Valença, com o Geraldo Azevedo, com o Lenine, todo mundo. Agora, a subalternidade é um tipo de ação como se fosse uma coisa boa. Isso ocorre muito nas agremiações populares. Elas acham que estão sendo muito favorecidas. Quando é o inverso, elas estão trabalhando. Agora, a hegemonia, se chama hegemonia, que é a dominação, a hegemonia da indústria cultural capitalista é muito grande, é muito forte. É muito grande, é uma luta permanente e desigual. Entende? Então nós temos que continuar lutando, continuar acreditando e batalhar. Não dá para perder o jogo no primeiro tempo, né, como diz a música, né? Nós vamos entregar o jogo no primeiro tempo. A gente também percebe uma certa violência crescente na sociedade, e isso ele foi para o jornalismo de maneira muito intensa. O senhor, enquanto jornalista, viveu muita violência, muito processo violento, ou são coisas que são sazonais, assim, aconteceram naquela época, por exemplo, na época de ditadura, onde o texto já vinha Isso é pronto? coisa nova, isso é coisa nova. Nos programas policiais, é coisa nova. Isso é uma exploração do... Sabe, isso não... Isso vai passar. Começou já a passar. Sim. Não passou totalmente. Né? É uma exploração da miséria. O cara que levou um chifre e matou a mulher, da mulher que matou o cara. Isso é uma exploração da miséria humana. Isso não tem futuro. Uma música ruim não tem futuro. O que tem futuro é a música boa. Seja o que for, forró, baião, erudito. As músicas boas eruditas são tocadas até hoje. As músicas ruins, ninguém nem sabe quem é. Então o jornalismo, ele passa agora... Nós temos que ver que o jornalismo passa hoje por um período bastante crítico. O jornalismo reflete a situação do país. Então fica uma agenda, não se fala mais de nada. É muito problema. Falar da pandemia hoje tem que ter muito cuidado para não desesperar mais do que as pessoas estão desesperadas. Né? Então, mas eu agora, creio que... o que está acontecendo também é que você viu que recentemente houve uma demissão em massa na área do jornalismo. Os jornais impressos daqui passaram a ser digitais. O jornalismo das TVs locais, menos o da Globo, reduziram mais de 100% dos funcionários. Então tem esse problema também, é um problema grave, né? Um problema de custo, né? As empresas querem lucro e diminuem logo em cima da fatia humana. Mas isso não tem muito futuro, não. Isso aí, eu acredito que o ser humano vai rejeitar isso aí na medida em que o próprio progresso avançar, né? Quando as pessoas tiverem a chance de sair da TV Jornal, da TV não sei o quê, TV não sei o quê, TV não sei o quê, e ir para um canal de cultura como o canal Curta, não é? Sim. Então a Netflix, ir para o Globoplay e ver filmes brasileiros. A Globoplay acabou de lançar uma série de filmes brasileiros. Eu vi de novo Bacurau. As pessoas não sabem
que aquela música que toca em Bacurau 2 vezes no meio do filme e encerra o filme é uma música de Geraldo Vandré chamada Requiem para a Matraga, que já foi usada na trilha sonora do filme A Hora e a Vez de Augusto Matraga, Sim, que é um filme de Guimarães Rosa. E é belíssima a música, e ninguém sabe de onde veio aquilo. Mas é possível ter acesso, né? Eu acho que o YouTube já ajuda muito. demais. Então, o senhor acredita que o jornalismo hoje ele está passando por essa fase de crise ética e também dessa pressão capitalista muito intensa, mas ele está buscando os caminhos. Porque antes eu percebia que havia o seguinte: o jornalismo ele tinha um olhar meio atravessado com as mídias sociais. Até que eles começaram também a entrar nas mídias sociais e utilizá-las, e isso causou, como o senhor acabou de falar, demissão em massa. Qual seria o futuro hoje do jornalismo? Diante de toda essa perspectiva, toda essa gama de acontecimentos. É o jornalismo em rede. Em rede. Não tem Você como vai ver fugir, né? na TV aberta, na TV fechada e nas mídias sociais, é o jornalismo em rede. Até porque ele fica mais barato. É, Ele fica mais barato. Jornalismo em rede. Agora, os profissionais precisam também estar preparados. Eu conheço jornalistas amigos meus que têm sua própria produtora. Sua própria produtora e fornecem materiais permanentemente para a Europa. Agora você precisa saber quais são os formatos da Europa. Um documentário para a Europa, quanto tempo você tem que fazer de arte. A gente está passando por uma renovação muito grande, que é esse rolo compressor da internet. O sim. futuro é tudo em rede, tudo em rede. Agora eu posso aqui de casa. Agora mesmo entrou uma pessoa aqui que é um seguidor meu da África. Ah, Tem uma pessoa nos seguindo aqui no Mali. bem-vindo. Eu não consigo falar com ele porque eu não sei falar a língua dele. É apenas um bom dia, ele sabe pouco, eu também sei pouco. Ele tem, é um cantor-compositor, né? Ele tem aqueles instrumentos bem típicos do africano, né? Ele mora numa aldeia, mas você veja bem, ele usa o Instagram. Pois é. Ele está nos acompanhando aqui. Yamin não sei o quê. Yamin Lin, vamos dizer assim. É uma penetração maravilhosa que a internet faz nesse sentido, uma democratização. Então, o que foi tão escondido é uma democratização. Eu sempre digo que é algo parecido com o que aconteceu no conhecimento em que era restrito à universidade e aí começaram a pegar o livro sagrado da Bíblia e traduzir para as línguas e aí deu uma abertura no entendimento das pessoas. A mesma coisa com esse processo do conhecimento. Quando se deixou Você, de ensinar apenas em latim nas universidades em grego e se passou a utilizar a própria língua local, deu uma amplitude que a gente vê hoje. Eu creio que a internet está fazendo esse mesmo processo no meio virtual. Ela vai abrir perspectivas que a gente nem imagina que aconteçam. Como jamais você sabe, imaginaria, de repente, eu conversando com o senhor agora pelo celular, o senhor na sua casa, eu na minha, e a gente é, interagindo. Um homem do século XII iria imaginar isso? Não tem, entendeu? Eu fico pensando que a você internet ele vai sabe, abrir caminhos nesse sentido. Pois não. você sabe qual foi o grande pecado de Lutero? Martinho Lutero. Sim, O filme sobre ele é maravilhoso, chama-se Lutero. O grande pecado de Lutero foi traduzir a Bíblia do latim para o alemão. É a pois é. primeira tradução que feita por Lutero, né? E depois É, Lutero fez uma outra grande divisão, né? E rompeu com a Igreja Católica. Então, meu amigo, a cultura, não é? A sociedade, ela só tem que desenvolver, né?
de vez em quando há retrocessos, né? Há retrocessos. Sim. Alguns países caem em retrocesso, mas a sociedade está instrumentalizada para evoluir. O saber notório está aí à disposição. Você entra em qualquer biblioteca do mundo pela internet, se você souber falar inglês. Então, a língua inglesa passou a ser uma coisa fundamental para qualquer pessoa no mundo falar inglês. Então, é isso que nós estamos vendo, meu querido. Pois é, meu querido. Agradeço muitíssimo o seu tempo, o seu conhecimento. Nesse nosso primeiro momento, foi um momento muito rico, maravilhoso. Eu creio que todo mundo gostou das informações, dessa troca de ideias. E eu sempre peço o seguinte: se o senhor tiver alguma indicação, seja ela em perfis, em sites, em livros, e quiser deixar, me dizer, eu coloco na descrição do nosso vídeo e uma mensagem que o senhor queira deixar para a gente pensar ainda mais sobre todo o conteúdo que a gente vivenciou agora. Olha, a mensagem seria acreditar na comunicação social. Sim. Quando a gente fala comunicação social, tá, a gente vem logo à cabeça Paulo Freire, o mestre Paulo Freire. Isso. Nós não podemos nos debruçar sobre uma coisa diferente. A comunicação não foi feita para eu simplesmente informar você e acabou. Não. A comunicação será permanentemente uma troca. Tem que se abrir esse caminho de mão dupla para que a gente possa exercer uma comunicação social. Muito obrigado a você, foi um prazer muito grande. E me mande por e-mail o seu endereço, que eu vou mandar para você a minha tese de doutorado por e-mail. Agora, a dissertação de Gonzaga, eu vou lhe mandar o livro. Tá bom? Obrigado. Muitíssimo obrigado. Que estiveram conosco aqui. Obrigado àqueles que nos aguentaram até agora. Um abraço. Gratidão. Outro, meu querido. Obrigado. Tenha uma boa noite, bom descanso. Boa noite. Muitíssimo obrigado por tudo. Nós acabamos de conversar com o José Mário Austrégésilo, um jornalista que tem um trabalho maravilhoso sobre a cultura pernambucana e, de modo geral, sobre a cultura em si. Agradeço a você por ter estado conosco, por ter trocado ideias através do chat. E a gente se encontra no próximo Conversa Atrevida. Tenha uma excelente noite, até breve e até lá.